Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje o jurista Modesto Carvalhosa. Advogado, ele é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, onde também deu aula. Hoje é consultor, escritor e adotou o combate à corrupção como sua grande causa. Recentemente, teve a candidatura à presidência da República lançada por um grupo de juristas em uma eventual eleição indireta. Até porque tudo pode acontecer nesse momento do país, né, professor? É difícil até fazer uma previsão. Exatamente. Boa noite, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, o senhor nasceu na era Vargas, viveu ou sobreviveu à ditadura militar, participou do processo de redemocratização do país. Como é que o senhor vê o atual momento político do Brasil, em que a justiça também tem um papel fundamental? Eu vejo o momento político brasileiro como de grande insegurança institucional. Quer dizer, no Brasil nunca houve essa insegurança, quer dizer, a cidadania, o povo brasileiro, não tem mais onde se pegar, porque o legislativo está completamente, vamos dizer, desmoralizado. O executivo também. O judiciário, de uma maneira errática, às vezes julga num sentido, outras vezes julga no outro sentido. Às vezes absolve a chapa Dilma Temer, outra hora condena alguém, de modo que fica uma insegurança institucional muito grande. E muito prolongada a crise também. É uma crise institucional, essa insegurança? É uma crise institucional como não houve igual. Você está falando aí da crises do tempo do Getúlio, por exemplo. Foi uma crise aguda, muito profunda, que ele perdeu a legitimidade para continuar governando, mas foi uma crise de poucas semanas. Aqui nós temos uma crise de 3 anos já, praticamente, e que vai se sucedendo. Um grupo sucede a outro grupo, que por sua vez é pilhado também aí em questões de corrupção gravíssimas, e que agora vai suceder outro grupo, e assim vai o país numa crise enorme política que se reflete numa crise na economia real, que é a economia do emprego, a economia do consumo, a economia do investimento, que leva a uma progressão, inclusive, do desemprego, que poderá chegar dentro de 1, 2 anos a 20 milhões de desempregados, que nós tivemos um aumento de 2.600.000 desempregados só no ano passado, mas que é uma crise muito prolongada. Nunca houve no Brasil, você está falando do Getúlio, nunca houve no Brasil uma crise de 3 anos, uma crise que cada vez se acentua mais. E nem na ditadura militar, o senhor acha que não existe paralelo na nossa história recente ao momento que vivemos hoje? Não existe paralelo pela gravidade institucional da crise, que todas as instituições estão envolvidas, como eu falei, e também pelo tempo e pela falta de perspectiva de uma solução. E isso é interessante. Há uma previsão o que poderia acabar com essa crise? O que poderia fazer com que ela acabasse? Acabar a crise é quebrar o processamento da sua profundidade, ou seja, chegar e ter agora, numa eventual queda do Temer, que eu acho que vai ocorrer, um momento qualquer, ter algum candidato que seja não político, no sentido não que ele não goste de política, mas que não seja da carreira política, deputado ou não deputado, senador ou não senador, que não seja do meio político, que possa realmente restabelecer uma ponte entre a sociedade brasileira e os governantes, porque atualmente o divórcio entre o poder e a sociedade é absoluto. Então, a sociedade civil precisava colocar alguém lá, fora do meio político, para criar novamente essa junção, a credibilidade num governo contra a corrupção, que pudesse restabelecer a moralidade administrativa, que pudesse dar confiança interna à população de um governo que não é corrupto, e criar também, muito importante isso, uma credibilidade internacional. O Brasil que também está abalada, quer dizer, então, o Brasil está pior que a Rússia. Isso só se daria, então, por meio de um novo processo eleitoral, somente não, com eleições... O processo eleitoral, nós temos 2 momentos. Agora, a eventual eleição indireta, que seria necessário colocar alguém que não pertença aos quadros políticos profissionais, e temos a eleição em 2018,
que é uma eleição em que a população vai rejeitar inteiramente os partidos políticos que aí estão. Ou até eventual antecipação das eleições diretas também já é um outro cenário que se coloca. A gente vai conversar sobre todos eles, né, professor? Só voltando um pouquinho antes para um fato que aconteceu nesse fim de semana, que também é extremamente importante, porque pode ter agravado a crise, que foi essa entrevista publicada na revista A Época do empresário Joesley Batista, em que ele faz uma acusação gravíssima ao presidente Temer, porque ele diz que ele lidera a maior e mais perigosa organização criminosa desse país. É interessante porque o chefe da Força Tarefa da Lava Jato, lá em Curitiba, o Deltan Dallagnol, já havia feito uma acusação parecida ao ex-presidente Lula, dizendo que ele liderava o esquema de corrupção na Petrobras, leia-se Lava Jato. Aí a gente fica até um pouco confuso. Quem é o grande líder da corrupção no Brasil? Aí são dois líderes, né? Porque, na realidade, o que o Dallagnol falou na época é que o grande líder da corrupção da Petrobras e, portanto, daquele esquema que foi montado pelo PT para sistematizar a corrupção, para torná-la realmente um projeto de governo, porque a corrupção no governo do PT foi um projeto de governo, né? É uma política adotada por eles. Essa, efetivamente, é um processo que foi liderado pelo chefe geral deles, que era o Lula. Agora, na realidade, o que o Joesley falou foi no sentido de que a outra facção, que é a do Temer, é muito perigosa. Ou seja, talvez seja mais vingativa, perigosa. Parece que a gente está falando assim de PCC e Comando Vermelho, né? Mas não é o seguinte, não, é que havia realmente uma organização criminosa, no sentido de corrupção, que abrangia o PT e o PMDB juntos. Na medida em que a Dilma foi naturalmente objeto do impeachment, cindiu-se essa organização criminosa em duas facções. Então, você tem duas facções hoje no Brasil. Tem a facção do PT e seus aliados e a facção do PMDB e seus aliados. Então, hoje você tem um confronto entre essas duas facções que antes eram unidas numa única organização. Então, o que o Joel está falando, que esta facção aqui é muito mais perigosa, talvez, do que a outra facção. Não quer dizer que um é líder e o outro não é líder. Isso o que o senhor está dizendo que existem duas facções que coabitam, né, esse coabitam espaço do poder e hoje que se combatem utilizam profundamente. E que se combatem e se acusam mutuamente. E se acusam mutuamente. E é interessante notar que na nota do presidente Temer, que ele divulgou logo depois dessa entrevista, ele disse que o Joesley deliberadamente poupou o PT, ele não nomeia especificamente o PT e o ex-presidente Lula, mas dá a entender que o Joesley enriqueceu e a empresa, o faturamento da JBS, da JF, cresceu muito durante os governos do PT, o faturamento se multiplicou, então que ele estaria poupando aquele governo e estaria atacando deliberadamente o presidente Temer, o governo do presidente Temer. Agora, o senhor vê essa intenção, seja do empresário Joesley Batista, seja da PGR, da Procuradoria-Geral da República, de atacar o presidente Temer e, de alguma forma, atenuar a situação do ex-presidente Lula? Aí você vê o seguinte, o problema é que a luta hoje é individual, perderam completamente a compostura institucional, esses organismos. Quem puder, né? Salve-se quem puder. Então, por exemplo, o Janot, ele é inimigo mortal do ministro Gilmar Mendes. Então, como o Gilmar Mendes jantava com o Temer, que era réu de um processo que ele presidia, o Janot, que tem ódio do Gilmar Mendes, resolveu atacar o réu, atacar o Temer, para atingir o próprio Gilmar Mendes, para impedi-lo, naturalmente, de agir a favor do Temer, que é amigo dele. Então, é uma briga hoje, é uma briga de rua, quase. É uma briga de rua que nós temos. Quer dizer, as instituições não são mais respeitadas pelos seus protagonistas. Você tem hoje a briga do Janot com o Gilmar Mendes para atingir o Temer especificamente, tá certo? Daí você tem, com isso, uma folga na outra facção que está hoje se beneficiando um pouco daquela absolvição do TSE também. Mas é muito grave isso que o senhor coloca, porque parece que esses personagens se sobrepõem às instituições, às próprias instituições que eles presidem ou da qual eles fazem parte. Então, é como se toda essa briga se tornasse muito pessoal e personalista, né? Porque o senhor citou nomes. Personalista.
Por isso que eu digo que tem uma crise institucional no Brasil, uma insegurança institucional muito grande, porque as pessoas usam o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Gilmar Mendes usa o Supremo Tribunal Federal para o que ele quer, o TSE também para o que ele quer, o Janot também foca e tem uma atividade, uma conduta seletiva contra o Temer, tá certo? E poupa os outros. Quer dizer, então, é quase que uma fazendona, entendeu? Que está dividida no meio entre duas facções da família, uma brigando com a outra e cada um cuidando de hostilizar o outro num fazendão, entendeu? De Goiás. São os coronéis, né? Os coronéis, estão falando dos latifundiários. Quer dizer, acabou, as instituições, sinceramente, estão completamente dominadas por esse tipo de paixão, de facções e de seus atores dentro das instituições. Em cada uma dessas instituições parece que tem uma figura ou algumas figuras que se destacam e aí fazem uso dessas instituições em nome do seu próprio interesse. Professor, como é que essas afirmações mais recentes do Joesley, a entrevista à revista Época, como é que isso vai repercutir política e juridicamente no governo Temer? Vai agravar a situação? Eu acho que não, porque o governo Temer, ele está num ponto em que a questão de honorabilidade, portanto, de honra do presidente, a questão, por exemplo, de decoro, a questão de decência, tudo isso foi deixado de lado. Então, hoje ele diz, eu estou no governo e não saio daqui. Então, com base nisso, tudo que falar mal dele, eles têm lá as operações dele para manter o poder sem nunca mais questionar a questão da própria figura dele. Virou uma questão de sobrevivência. Uma questão de sobrevivência, mas com uma convivência com um aparato, vamos dizer assim, de advogados, de grandes advogados, de não sei o quê, de agir com isso e agir com aquilo, para poder manter o poder. Pura e simplesmente sem nenhuma questão de pudor pessoal mais. Quer dizer, o objetivo é manter o poder. Facilita muito que essa facção mantenha-se no poder, porque ele não tem nenhum prurido. Chegar um momento que tem uma entrevista dessa, com acusações gravíssimas contra os governos, gravíssimas contra o próprio presidente da República, realmente que ele não se toca. Ele diz, eu vou processar o Joesley pelo que ele falou. Ele não fica defendendo-se de nada que o Joesley falou. Esse ponto também é importante, porque tem um vídeo que deve ser divulgado, a gente está gravando essa entrevista no começo da tarde, esse vídeo ainda não saiu, seja nas redes sociais ou na TV, mas nos bastidores fala-se que o presidente Temer já gravou esse vídeo ontem no Palácio da Alvorada e falou que criminosos, numa provável referência ao Joesley, não ficarão impunes. E ele tenta atacar o Joesley, né? Vendendo que o Joesley é o grande bandido, é o bandido notório de maior sucesso da história do país. Isso dá certo, atacar o mensageiro e não a mensagem? Quer dizer, não combater o que ele diz, mas o... É a luta de facções. Quer dizer, uma facção agora ataca a outra facção. E dentro da própria... Mas do ponto de vista da política e da opinião pública, é uma estratégia eficaz? É uma estratégia de marketing, Ele se defende acusando o outro. Como realmente, ele não se defende do conteúdo, né? Pela entrevista vê-se que ele tinha uma relação com o Joesley e companhia enorme, durante meses e meses, e anos, como vice-presidente, como presidente e tudo mais. Mas que agora ele ataca como se fosse realmente alguém que fosse vítima, ele se coloca como vítima. Faz parte da estratégia de marketing e estratégia jurídica que ele apresenta. E o Joesley também faz isso, né? Quando o pudor dele não existe, ele conta com falar uma grande mentira e que o povo brasileiro vai acreditar nessa mentira, coisa que não vai acreditar coisa nenhuma. E tanto corrupto quanto corruptor, né? O político diz que foi achacado pelo empresário, e o empresário se defende dizendo que não havia outro jeito, que era uma organização criminosa muito perigosa e que ele não tinha outra solução a não ser corromper. Ele foi vítima dessa organização criminosa. Que ele não tinha outro jeito de progredir a não ser pagando todo tipo de coisa para 1.800 e tantos políticos que ele realmente corromperam. E com base nisso tudo que a gente está conversando, professor, deve vir, a expectativa é que venha nessa semana ou no começo da próxima, pelo menos a primeira denúncia da PGR contra o presidente Temer, e aí ele precisa barrar essa denúncia ali politicamente, combater isso no Congresso. O governo, entre todos esses cenários, o governo vai resistir, vai sangrar até o final ou vai cair? Eu acho que por essa medida, dessa denúncia que vai ser feita pelo Janot, que é inimigo mortal do Temer, via Gilmar Mendes, eu tenho a impressão que ele já fez um esquema lá
de defesa, na medida em que existem 2/3 dos deputados que deveriam realmente aceitar isso, como eles não têm esse quórum para a aceitação, não tem, né? Realmente ele vai, aí pelo quórum, ele vai poder impedir que haja esse prosseguimento da denúncia e a aceitação dela. Então, o que o senhor está dizendo, que o senhor está colocando, é que a denúncia hoje não é o principal risco para a sobrevivência política do Michel Temer. Qual é? O risco dele é que ele vai entrar em tantas contradições que ele não tem mais condições de governabilidade nenhuma. É o caso que você estava falando aí do Getúlio Vargas. Getúlio, quando caiu, porque ele não tinha mais nenhuma condição de governar. Ele vai chegar a um ponto que, quando houver algum documento assim muito claro, alguma coisa que pudesse... Uma prova nova, etc. Ele não tem mais condições de governar, porque hoje ele já não tem. Mas então daqui a pouco ele não vai ter. Então a gente está que nem o PSDB, esperando o fato novo, porque os fatos que existem até hoje não serão capazes de derrubar. Ele não tem mais legitimidade para ser presidente da República, ele não tem nenhuma. Agora falta a questão da governabilidade. A governabilidade virá na medida em que um fato de tal ordem comprove ou acrescente aos que já apareceram, ele vai ter o quê? Ele vai ter um momento em que o próprio Congresso, como o PSDB e outros partidos, vão começar a se retirar, daí perde a base e ele sai. Eu acho que isso pode ocorrer a qualquer momento, ou pode demorar meses, etc. e tal, mas é um desserviço ao país que o presidente Temer faz, que é uma coisa bárbara, na medida em que o prolongamento dessa crise, sem que alguém fora da política possa assumir a presidência da República no momento para fazer um arbitramento dessa situação, esse desserviço que ele faz ao país diário é um verdadeiro crime lesa pátria, porque não é possível que você mantenha no poder alguém com essa gravidade das acusações e da conduta dele e do ministério que ele tem. Tá certo? Porque ele fez o seguinte, ele pôs um ministério de primeiríssima ordem na área econômica e o resto ele loteou com políticos, os quais 8 deles são investigados na Lava Jato. E nem isso resistirá, né, professor? Porque se as reformas ficam em segundo plano e a sobrevivência política, a manutenção do poder passa a ser um fim em si mesmo, as reformas ficam em segundo plano. Não se sabe se haverá quórum, se haverá apoio. As reformas passassem. Eu não sei se a trabalhista pode passar, é o que tem mais viabilidade. A outra, a previdenciária, já passa com tal desfiguração, ela está de tal maneira desfigurada. Por exemplo, ele diz, os estados e os municípios estão fora da Previdência Social. Acontece que quem paga as aposentadorias dos municípios no Brasil é a União que paga, tá certo? Inclusive da cidade de São Paulo. Então, a aposentadoria de São Paulo é verba da União. Portanto, como é que ele vem com uma mentira dessa? Dizer que os estados são autônomos e os municípios são autônomos na matéria de previdência. Então, você vê que a matéria previdenciária, com essas negociações que ele fez no Congresso, a favor do setor público, dos privilégios do setor público, já desfiguraram a Previdência. Já tinha virado uma colcha de retalhos. E agora? A questão da Previdência é uma questão de cálculo atuarial. Quer dizer, como é que você pode pagar a Previdência daqui a 5, 10 anos, o ano que vem, papapá? Então, você não pode pensar, o cálculo atuarial não admite negociação política. Ou você aceita que o cálculo atuarial demonstra a inviabilidade desse sistema atual e muda, ou agora você vai concessão dentro de cálculo atuarial de Previdência Social. Isso é um absurdo. Então, já a Previdência Social, todo mundo, não, a Previdência precisa passar. Que projeto é esse que vai passar? Um projeto desfigurado. Já tinha sido desfigurado antes da delação da JBS. Agora com essa crise política muito mais grave, mesmo que não passaria seja uma reforma mínima. Já foi, a desfiguração é total. Já foi suficiente. Professor, eu vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta vamos falar sobre os outros cenários que se impõem também, eleições diretas, indiretas. Vamos falar também sobre a situação do tucano Aécio Neves. Não saia daí, é já já.
Olá, estamos de volta com o advogado e jurista Modesto Carvalhosa. Professor, tem aumentado nos últimos dias, entre políticos e uma casta intelectuais, a possibilidade ou chamamento por uma antecipação das eleições diretas. E esse debate até tem sido liderado pelo próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que divulgou uma nota em que ele diz o seguinte, eu cito: não havendo aceitação generalizada de sua validade ou a um gesto de grandeza por parte de quem legalmente detém o poder, pedindo antecipação das eleições gerais, ou o poder se erode de tal forma que as ruas pedirão a ruptura da regra vigente, exigindo antecipação do voto. Qual a sua opinião sobre esse cenário, essa possibilidade de antecipação das eleições gerais? Bom, o regime democrático presidencialista tem como fundamento mais importante o calendário eleitoral. Quer dizer, você não pode imaginar um regime presidencialista em que se antecipa eleições, que se prorroga eleições. Isso só na Venezuela, entendeu? Aqui na Venezuela que eles fazem isso lá, mas na Venezuela não existe. Então, num regime como o nosso, que nós temos instituições no Brasil, a democracia no Brasil, apesar de toda essa crise moral e corrupção que tem as instituições hoje, na realidade a democracia existe no Brasil, funciona muito bem. E eu acho que quebrar essa regra fundamental do calendário eleitoral, que é a regra mestra do presidencialismo democrático, é um absurdo. Como é que um ex-presidente da República, um grande acadêmico, um cientista político, sociólogo, vem falar uma coisa dessa? Ele não conhece a Constituição, ele não conhece os fundamentos do presidencialismo no Brasil. Porque aí os congressistas teriam que votar uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional. Então, como é que você vai num regime presidencialista antecipar a eleição? Quer dizer, isso aqui não é regime parlamentarista da May, lá da Theresa May, no Reino Unido. Isso aqui é um regime que tem que observar, porque no regime presidencialista, Amanda, você tem que fazer o seguinte, você tem que deixar que o mandato seja totalmente cumprido para que haja da parte dos eleitores um critério, um julgamento a respeito dessa gestão para votar em outra gestão ou confirmar a gestão existente em países onde existe reeleição. Você não pode dizer, agora interrompo 3 anos, não brinca mais, vão eleger outro para ficar mais 2 anos, não brinco mais. Então, o senhor vê esse cenário como... É uma coisa, como é que o sujeito pode falar uma coisa dessa? Quer dizer, o senhor acha que é uma irresponsabilidade falar um negócio desse? Irresponsabilidade falar em antecipação de eleições num regime presidencialista. Até porque o nome com mais chance, pelo menos segundo as pesquisas hoje, em uma eventual antecipação das eleições, seria o Lula. O Lula pelo que não ganha eleição nenhuma. Pelo que dizem as pesquisas, o senhor acha que não? A rejeição do Lula é de tal ordem que ele não ganha eleição nenhuma. Ele pode ter, naturalmente, aqueles seguidores dele, dentro da democracia, é de se respeitar, as pessoas votam como elas querem votar, vamos respeitar as convicções das pessoas. Mas ele não consegue uma maioria para ser eleito de hipótese alguma, ele não será reeleito de hipótese alguma. Isso é uma bobagem. E se ele fosse reeleito, Amanda, ele não poderia tomar posse, porque ele é réu. E réu não pode tomar posse da presidência. O Supremo Tribunal Federal já resolveu isso com a questão do Renan Calheiros, que o Renan não podia assumir a presidência porque ele era réu. Provavelmente o Supremo seria provocado de novo nesse caso. Não pode ser provocado porque ele já decidiu. Então, se o Lula fosse eleito numa loucura que eu não tenho condições de ser, se ele fosse ele não poderia assumir. Professor, ele é réu. Outro cenário que se coloca é o da eleição indireta. Isso aconteceria em caso de renúncia do presidente Temer, que o ex-presidente Fernando Henrique chama de um gesto de grandeza. Aliás, ele deu esse mesmo conselho à presidente Dilma. Ou em caso de impeachment, de cassação, condenação eventual do presidente. E o seu nome foi lançado por um grupo de juristas para ser o candidato nessa eleição indireta. O senhor disse, inclusive, que aceitaria o desafio. Por quê? Eu aceito o desafio pelo seguinte, porque precisamos mostrar para nós mesmos, para a sociedade, que nós temos nomes dentro da sociedade brasileira, dentro da população brasileira, do povo brasileiro, nomes que podem substituir essa turma que está lá, tá certo?
os políticos profissionais no mundo inteiro estão sendo rejeitados. Veja o caso da França, veja o próprio caso dos Estados Unidos com a eleição do Trump, foram todos rejeitados. Quer dizer, ninguém mais quer votar em político profissional. Mas o senhor não tem filiação partidária, né? Nenhuma. E a legislação eleitoral brasileira diz que você precisa ser filiado a um partido político há pelo menos 6 meses para concorrer em uma eleição direta. Isso não poderia ser usado. Não existe nada sobre isso. Mas mesmo que houvesse... Mas eles poderiam usar a mesma regra. A Câmara que queira fazer um regimento interno lá de eleição, última hora exigindo para a filiação partidária, existe o Tratado de São José da Costa Rica, que no seu artigo 23 fala claramente que todo cidadão tem direito de votar e ser votado. O Tratado da Costa Rica realmente se impõe à própria Constituição, como o Supremo Tribunal Federal já aceitou em vários casos. É uma lei internacional que se impõe à Constituição. Portanto, seria um absurdo exigir que todo o poder no Brasil, em vez de vir do povo, viesse dos partidos. Que monopólio de partido é esse no mundo do século XXI? Não existe mais isso. Os partidos não têm mais monopólio. Veja o caso do Macron na França. Mas ele criou um partido, né? Ele criou um movimento que depois se tornou um partido para a questão da eleição. E que foi muito bem nas eleições legislativas. O que pode se criar até um outro partido, mas os candidatos podem se apresentarem fora dos partidos. Ainda a Folha ontem publicou uma estatística, mandando só em países africanos alguns, e na América do Sul, é que existe filiação partidária para ser candidato. Mas e como é que ficaria a questão da governabilidade? Porque a gente sabe como funciona no Brasil, né? Com mais de 35 partidos, você precisa fazer uma série de composições para conseguir governar. Não tem composição nenhuma, nós temos que fazer. É que o Temer não tem grandeza, porque ele tem pose, mas ele não tem grandeza, ou seja, ele poderia muito bem, quando assumiu a presidência, como interino ainda, ter feito uma conclamação ao Congresso Nacional, no sentido de realmente transformar toda aquela crise em alguma coisa positiva. Ele não fez nenhuma conclamação aos deputados e senadores para o efeito de fazer essa reforma, tá certo? Você, quando é general de uma tropa, você faz a conclamação. Os camaradas estão lá no bar, bebendo cerveja, fazendo uma maior bagunça, são chamados na tropa e são conclamados à batalha. Ele devia ter conclamado, como eu falei uma vez na Roda Viva sobre isso, conclamado esse deputado. Por que os deputados são ruins e são bons? Os deputados têm que ser conclamados, para que eles deem o que eles têm de melhor. Mas, professor... Tá certo? Então, agora chega lá, faz barganha, eu te dou 10 cargos, 20 cargos, tem um cargo no Porto Santo, tem um cargo na Petrobras, um cargo na Eletrobras, não sei o quê. Quer dizer, ele fez um jogo miúdo, ele pegou o que tem de pior nos deputados e nos senadores para jogar esse joguinho, tá certo? Então, uma pessoa que seja eleita presidente da República, a obrigação dele é conclamar o Congresso, conclamar o povo brasileiro, a agir no sentido de acabar com essa crise moral, sobretudo. Talvez essa seja a ruptura mais difícil. Eu acredito que o Congresso Nacional, se for conclamado, ele age bem. Entendeu? Mas não é difícil acreditar que o Congresso Nacional, porque numa eleição direta são os congressistas, os parlamentares que votariam em alguém que não fosse um representante desse grupo político que já existe, seja um congressista, um presidente de partido? Eles não conseguiram fazer. Eles não vão conseguir fazer porque eles têm briga entre eles e isso seria um desastre maior. Quer dizer, eleger entre eles para substituir o Temer, tá certo? Seria mais uma nova etapa mais grave da crise. Mas seria uma forma de manter o mesmo grupo político no poder. Eles não fizeram isso, tanto assim que conseguiram lá uma maneira de manter o Temer através do TSE, entendeu? Etc., num ajustamento político, exatamente porque não conseguiram encontrar ninguém. O que é importante é que eles tenham consciência de que realmente não se pode absolutamente ter nessa fase entre a próxima eleição e a atual crise, alguém que seja do quadro político. Tem que ser uma pessoa fora da política, representante da sociedade civil, que vá lá garantir essa fase vamos dizer, intermediária entre uma coisa e outra. Agora, mas o senhor vê esse como cenário mais provável hoje, ou o senhor acha que esse cenário perdeu força à medida que o Temer foi conseguindo se manter e se equilibrar no poder? Esse cenário continua. Eu falei com alguns deputados e senadores que estão de acordo com a ideia, exatamente, de que temos que eleger, numa eleição indireta, se ocorrer, alguém que não é político para tomar conta
dessa parte do Executivo. Mas são uma minoria ainda, né, É uma professor? minoria, mas esse consenso é sair, porque senão é um suicídio geral. E não é só um suicídio da classe política, tá certo? Isso as eleições vão dizer quem é que vai e quem não vai. É um suicídio do país, que vai de crise em crise, ninguém compra, não há um aumento realmente de consumo, não há nenhum investimento, vegetativamente, o desemprego vai aumentando, vegetativamente, não é? Entendeu? E nós vamos ter o que aqui no Brasil? Qual é que nós vamos ter? Professor, eu queria uma palavra rápida sua sobre o julgamento do TSE, o resultado de manter a chapa Dilma Temer e, portanto, de manter o presidente Temer no poder. Quais são os riscos ou os desdobramentos que esse julgamento trouxe, o que vai provocar, que mudanças isso vai provocar? Não melhorou nada a posição do Temer, no sentido de que ele... Mas deu uma sobrevida ao presidente. Deu uma sobrevida, mas não deu legitimidade a ele. O julgamento deveria dar legitimidade, não deu. Quer dizer, ele não tem mais legitimidade, ele tem legalidade no mandato dele, mas não tem legitimidade. E só prejudicou o Poder Judiciário com a decisão absolutamente aberrante que foi feita no TSE, e o Poder Judiciário, que não tem nada a ver com isso, que todo mundo trabalha no Poder Judiciário e nos estados, nos tribunais de justiça, tudo isso prejudicado como o nome, através de uma decisão dessa que é absolutamente contra as provas que estavam nos autos e que eles disseram que não podiam ser aceitas as provas, disseram depois que não tem prova. Entendeu? É uma decisão absolutamente inacreditável, do ponto de vista jurídico. Como é que o senhor viu a posição do presidente do TSE, Gilmar Mendes, né, que diz que o tribunal não era o foro, não era o lugar adequado para resolver uma crise política, que isso só traria mais instabilidade política e econômica para o país? Ele falou, ao falar isso, ele disse o seguinte, que a nossa decisão é política, não é jurídica, entendeu? Porque ali foi uma coisa muito interessante. O ministro Herman Benjamin fez um voto extraordinário, seguido também com maior veemência e profundidade pelo ministro Fux e a ministra Rosa Weber, no sentido de que as provas foram dentro do próprio direito de defesa e devido ao processo legal, foram trazidas e, inclusive, o PSDB fez 200 e tantas perguntas e a turma do PT fez mais de 300 perguntas. Então, tudo isso permitia que essas provas fossem aceitas. Daí disseram, não aceitamos as provas dos autos. Depois disseram, não há prova. Entendeu? Então, um caso de estudo internacional de como alguém pode, no Tribunal Superior, votar desse jeito. Tá certo? Professor, mudando um pouquinho de assunto, o Supremo vai julgar amanhã, né, terça-feira, o segundo pedido de prisão da Procuradoria-Geral da República contra o senador Aécio Neves. O senhor, se o senhor pudesse apostar numa decisão aí, num placar para essa decisão de amanhã da primeira turma, há motivos para prender o senador? Eu acho que eles não vão prender, não existe um flagrante do fato. É claro que ele, A situação da entrega da mala, do dinheiro, dos 2 milhões, isso não constitui um flagrante? Não constitui um flagrante porque ele não... Eu acho que não pode se colocar como um flagrante esse fato. Eu acho que não vão... Quer dizer, como e nem a tentativa cidadão, de suposta eu acho que o obstrução de voto deles é uma questão de impressão minha, de percepção. Eu acho que eles não vão fazer a prisão dele. Não vão. Mas juridicamente o senhor acha também que não há lastro para essa decisão, para a prisão? Se estudasse bem, porque o flagrante não é o flagrante do ato criminoso, é do processo criminoso. Quando se trata de um ato continuado, um crime continuado, você pode pegar os momentos desse crime continuado que vão continuar. Então, eu acho que aí poderia haver muito fundamento para a prisão dele, não há dúvida nenhuma, mas eles não vão fazer isso, na certa não vão, por uma questão que nós no Brasil temos um hábito que nos leva a esse atraso enorme, social, político, econômico, que é ninguém gosta de ficar mal com ninguém. Entendeu? Então, não vamos também forçar, não vamos fazer isso e tal, entendeu? Então, vamos deixar por isso mesmo e fica assim. Vão tentar aliviar. Como é que o senhor vê esse racha no Supremo? Porque entre a primeira e a segunda turma, há uma decisão clara na segunda turma, sempre por um placar apertado, né? De não manter essas prisões alongadas, de dar um freio nisso, tanto é que soltaram o ex-ministro José Dirceu. Já na primeira turma, na semana passada, houve uma decisão por manter a prisão da irmã do senador Aécio, a Andréia Neves. Então, parece que o Supremo está bem cindido nessa questão dessas prisões alongadas, como diz o ministro Gilmar. O entendimento é sempre
muito diferente de uma e outra turma. Acontece que a primeira turma, ou é a segunda, agora faço confusão, ao relaxar a prisão do Zé Disseu, foi a segunda turma, né, do ministro Gilmar Mendes. Ele já saiu por aí pregando a revolução, tá certo? A revolução venezuelana. O senhor acha que a segunda turma errou em então, soltar? a segunda turma, ao soltar uma pessoa que está condenada a 31 anos, que é um perigo social, na medida em que ele realmente não há conversa com a burguesia, vamos realmente fazer a revolução, ele escreveu isso na Folha de São Paulo, não estou inventando. E realmente mostra a irresponsabilidade dessa segunda turma ao soltar um preso perigoso desse. Estamos falando que a SOS não é perigoso, mas o Zé Disseu é perigoso de inflamar certos setores da população para mexer na ordem pública existente aí. De modo que a segunda turma agiu muito mal ao fazer isso. Professor, um rápido balanço seu, antes da gente ir para o Pinga Fogo, sobre a Lava Jato, total, a Lava Jato em geral. Comete excessos, como vários críticos dizem? Isso aí é uma propaganda também para criar uma dúvida a respeito disso. Eu nunca vi uma equipe, tanto do Judiciário como do Ministério Público e da Polícia Federal, agirem de uma maneira tão prudente, tão no tempo certo, com tanta incidência e coragem, ao mesmo tempo, profundidade e consistência do que a Lava Jato. O Moro é um juiz muito prudente e muito capaz, e os procuradores também têm agido muito bem. Eu acho que a Lava Jato é o sal da terra, ou seja, é algo que no Brasil tem permitido a politização, inclusive, da população, que hoje, por causa da Lava Jato, hoje é inteiramente politizada, o que é um fator extremamente importante. Conversa sobre política, né? A política passou a fazer parte do dia a dia. Essa crise teve esse grande ganho no Brasil, e que a politização da população foi enorme, generalizada em todas as classes sociais. Então, nós devemos à Lava Jato, inclusive, essa possibilidade de conhecer as entranhas do crime organizado no poder federal e também algumas ramificações estaduais, como o caso do Sérgio Cabral e outros, que mostram que realmente ela tem uma função histórica de desvendar para o povo brasileiro o rombo que a corrupção criou no país em todos os sentidos. Bom, vamos lá para o nosso Pinga Fogo. Primeiro, queria começar com uma previsão sua para 2018. Que característica, que perfil de candidato ou de presidente deve emergir das eleições no ano que vem? Deve ser um candidato da sociedade civil. Não pode ser um candidato político. Tem que ser um candidato que venha fora dos quadros políticos. Um outsider fora dos quadros políticos. Mas nos moldes de que haja dois ou três ou quatro, cinco candidatos sempre da sociedade civil. Não acho que tem que ser um candidato da sociedade civil. Que os candidatos viáveis sejam da sociedade civil e a população vai votar certamente neles, tá certo? Rodrigo Janot? Tornou-se seletivo. Sérgio Moro? Eu acho o Sérgio Moro um juiz extraordinário, um homem do Poder Judiciário extraordinário dentro do métier dele, da profissão dele, a carreira, mas eu acho que nem ele, nem ninguém está pensando em trazê-lo para a presidência, nem é necessário. Precisa de pessoas que entendem de políticas públicas para trazer para a presidência da República, e não alguém que entenda só de judiciário. Entendeu? Gilmar Mendes? Sempre foi seletivo. Carmen Lúcia? Grande figura da República Brasileira. Jair Bolsonaro? Extrema-direita. Ciro Gomes? Extrema instabilidade. Dória? Dória, uma pessoa viável para uma situação dessa do Brasil em 2018. Alckmin? Já ultrapassado. Marina? Também ultrapassada. Lula? Não tem nenhuma condição moral para ser candidato a nada. Temer? Temer, também a mesma coisa. E Dilma? Dilma, também a mesma categoria. Professor, muito obrigada por essa entrevista. Foi ótimo conversar com o senhor durante esses 40 minutos, não é notícia? Volte sempre. Foi um prazer para mim, um grande prazer, Amanda. Muito obrigada por você também, pela sua audiência até essa hora. Tenha uma excelente semana e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.